Demora, mas a gente vai começar agora com uma aula que vai ser super interessante, com o professor Marcos Alvito, numa discussão sobre um século de favela através da música. E aí a gente começa, essa é a segunda aula do curso de História do Rio, para quem está inscrito para todas as aulas ou estava inscrito para a primeira aula. Era uma aula com o professor Nicolau Tchevchenko, uma aula que estávamos programando desde 2013. O professor Nicolau Tchevchenko morava nos Estados Unidos, então a agenda dele no Brasil era bem complexa, e desde então programávamos esse curso para o período de férias dele aqui. E infelizmente não pudemos realizar a aula, mas o legado do pensamento e do trabalho do professor Tchevchenko fica. Então iniciamos hoje o curso de História do Rio na segunda aula com o professor Marcos Alvito. O curso de História do Rio, essa é a segunda edição, é um curso que está vinculado às exposições do Museu de Arte do Rio, especialmente às exposições dedicadas ao Rio de Janeiro. Quem é a primeira vez que visita o mar aqui? Eu sempre fico muito feliz quando é metade-metade, né? Porque é bom que tenhamos pessoas que já frequentam e que tenhamos pessoas que vêm pela primeira vez. O MAR, ele tem 4 salas de exposições, 4 andares de exposições, e um deles é sempre dedicado ao Rio de Janeiro. Então, por isso, o História do Rio é um programa continuado. O primeiro foi dedicado a pensar a exposição Rio de Imagens Imaginário, e agora pensamos a exposição do Valongo à Favela, o imaginário da periferia. Só para repassar aqui as outras 5 aulas, as outras 3 aulas agora, né, para quem está inscrito. Um século de favela com o professor Marcos Alvito. Na próxima semana temos o Povo de Canhas Rameiras, Escravidão e Prostituição no Rio de Janeiro, com o professor Luiz Carlos Soares, também da UF. No dia 13, Escravidão, Cativeiro e Quilombo, com a Ave Maria de Castro Matos. E no dia 20, o Ritual na Arte Afro-Brasileira, com o professor Roberto Conturu. Então, um panorama bem diverso, a partir da exposição sobre a relação da favela com o Rio de Janeiro, como que isso se dá, inclusive, na contemporaneidade, né? Uma das plataformas de discussão. Eu queria convidar vocês para visitar a exposição depois. A gente vai retirar os bilhetes, vai entregar para vocês, e vocês podem visitar até às 17 horas, podem fazer essa visita. E o professor também vai fazer uma pequena brincadeira com o sorteio do livro Histórias do Samba, de João da Baiana, Zeca Pagodinho, de autoria do professor Marcos Alvito. Então todo mundo vai sair daqui, além de tudo, presenteado. Tá? Bom dia, boa palestra, e a gente conta com vocês nas outras aulas também. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Marcos Alvito, pela disponibilidade, pelo interesse e pelo que eu já percebi pela maravilhosa aula que vamos ter hoje. Muito obrigado. Obrigado ao MAR, não só ao Museu de Arte do Rio, mas ao MAR, ao Oceano Atlântico, que nos cedeu esse lugar onde nós estamos agora. E obrigado a vocês por virem, por estarem aqui presentes hoje. Se não estão no Facebook, não estão no streaming, vocês são pessoas realmente de verdade. Eu acho que até não vou beliscar ninguém não, porque eu ainda acredito nos meus olhos, por enquanto. Eu queria começar com uma historinha, tá? É uma historinha de um primo meu. Era um primo meu chamado Marcos Alvito, que tinha 21 anos de idade, que foi exatamente a idade que ele começou a dar aula, no município de São João de Meriti, exatamente no bairro de Vilar dos Teles. E um lugar maravilhoso, onde eu fui sempre muito bem tratado. E esse primo, ele foi pela primeira vez a um congresso da AMPU, e ele estava no auditório, assim, não é exatamente a mesma situação, mas que era um bando de garotos e tal, de garotas, esperando um grande palestrante. E estava quase na hora, o auditório lotado, e chegou um sujeito cabeludo, com roupas ainda empoeiradas, e carregando uma mala. Houve um certo frisson na plateia, porque ele deixou a mala de lado e pegou o microfone e se apresentou.
Meu nome é Nicolau Sevchenko. Ele tinha 29 anos e ele tinha a certeza que um dia a nossa aventura presencial acaba. E ele tinha aproveitado os últimos momentos antes daquela aula que ele tinha que dar e que ele deu com muito brilho para visitar o Nordeste, para conhecer as praias, para entrar em contato com o povo. Então fica aqui a minha primeira modesta homenagem ao Nicolau, que antes do Sevchenko vem o Nicolau, vem o ser humano, tem que vir sempre antes. Eu não o conheci pessoalmente, eu conheço apenas dos escritos. E já que essa segunda aula, eu vou pedir licença ao Nicolau para ler um pequeno trecho dele que vai ficar valendo como a primeira aula, que vai ser dada pelo professor Nicolau Sevchenko na minha voz. Faço-me eu de modesto cavalo, com muita honra, do professor Nicolau Sevchenko. Está num livro chamado Pindorama Revisitada. Pindorama, o primeiro nome que essa terra teve, antes de se aterrarem os mares, antes de se derrubarem as árvores, essa terra era chamada de Pindorama, que era a terra dos buritis, um tipo de palmeira, que aliás está muito presente no Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, e eu não acho que seja à toa. Então diz ele assim na introdução, eu vou ler só um trechinho, que é importante, talvez seja um presente que o professor Nicolau Sevchenko nos está dando nesse momento, em que a gente novamente é chamado a decidir o nosso futuro. Não se preocupem, não vou fazer propaganda de candidato ou de candidata, porque agora se a gente disser candidato, já sabe quem é, se disser candidata, ainda fica em dúvida. Então está no livro Pindorama Revisitada, Cultura e Sociedade em Tempos de Virada. O saudoso professor Nicolau Sevchenko escreveu assim: todo projeto coletivo requer um fundamento simbólico que una, motive e inspire os seus participantes. Pode-se pensar em dísticos, imagens, músicas ou bandeiras, que são todos apropriados, mas se prestam mais à mobilização e não incorporam aquele elemento decisivo da consciência temporal. Nesse sentido mais amplo, se poderia pensar numa espécie de memorial. Não um monumento estático, faraônico e celebratório, como é o padrão nas obras oficiais, parênteses, com as quais as empreiteiras que financiam as campanhas políticas lucram bastante, mas o oposto. Um marco singelo, afeito à escala humana, vivo, envolvente e aberto à participação interativa de todo e qualquer cidadão. Algo tão simples, belo e mágico quanto um jardim tropical. Já que a gente aterrou o mar, poderíamos fazer uma coisa bonita como estamos fazendo hoje. Convido vocês a ver a exposição da favela. Essa sim é que é maravilhosa. Minha aula modestíssima, tirei o cavalinho da chuva, porque não vai ser uma coisa muito simples. A sugestão já estava dada pelos indígenas, que se referiam ao lugar como Pindorama, a terra dos buritis. Dessas palmeiras, além da sombra, frescor e beleza, eles aproveitavam tudo: folhas, frutos, fibras, e até delas faziam a bebida com que animavam suas festas e rituais. Poder-se-ia pensar, portanto, num grande jardim de buritis. E ele continua dizendo que se plantariam 100 buritis, cada um para um ano do próximo século, que é o século que a gente já está vivendo, por incrível que pareça, estamos no século XXI já há 14 anos. Né? Ninguém acredita quando a gente olha em torno e vê que tanta coisa que a gente queria ver mudada ainda não mudou. Não sou candidato a deputado. Mas no final, ele diz uma coisa interessante que vai permitir a ligação, ou se preferirem, o link, né? Porque hoje em dia a palavra ligação ela sumiu, só tem link. Mas meus primos todos, a maioria deles viveu na época da ligação, e não na época do link, né? Como dizia o místico padre Vieira, a qualquer um basta ter 2 olhos para ver. Mas só aqueles que são visitados pelo Espírito, do professor Nicolau Sevchenko, por favor, por exemplo, é que tem a visão. Que o Jardim de Pindorama ajude a devolver a inspiração ao Brasil. Nicolau Sevchenko. Bom,
Então, agora sai esse homem brilhante que ele foi, né, mas que está aí presente nas suas obras, e vem Euzinho, o tal de Marcos. O Alvito morreu porque ele representava todas as pompas, negócio de doutor, pós-doutor, professor. Resolvi me livrar desse peso todo. Hoje eu carrego uma mala para não carregar mais peso. Então boto minhas coisas ali, separo as minhas coisas de mim. Eu sou apenas o Marcos, muito prazer. Obrigado por vocês estarem aqui nessa manhã. Provavelmente o sol está lá brilhando, tem coisas lindas para se ver e vocês estão aqui. Eu, como ladrão de tempo, que é como eu prefiro me chamar agora, eu sou um ladrão. Pô, o Brasil é um país em que ladrão se dá bem, né? Então eu resolvi ser ladrão também. Eu sou ladrão de tempo. Tem gente que rouba ouro, tem gente que rouba relógio, tem gente que rouba celular, tem gente que rouba o erário, né? E os otários em geral. Eu resolvi roubar logo a melhor coisa que tem, a mais importante, que é o tempo, né? Então hoje eu vou roubar o tempo de vocês. Espero que seja uma experiência agradável, né? Esse processo de roubo. E a aula que eu pensei, esse título, Um Século de Favela, é um título pretensioso, porque como é que é a experiência humana da favela, né? A experiência humana de... Se a gente parar para pensar, já deve ter, né, milhões de pessoas que moraram na favela. E como é que eu ia resumir isso em 1h30, como me foi solicitado? Então, eu resolvi mudar o título pretensioso para um título bem caracteristicamente da favela, porque não adianta você dar aula sobre a favela de uma maneira asfaltada, tem que dar aula sobre a favela de uma maneira favelada, né? De uma maneira despretensiosa, engraçada. E aí eu resolvi dar aula sobre a favela na forma de música. Também porque a música, ao contrário dos livros, das teses, das dissertações, a música guarda a visão que a própria favela tem de si mesma. Então, quem melhor do que chamar os intelectuais da favela, não é? Os PhDs da favela, para nos ensinarem o que é a favela, o que foi a favela ao longo da história da nossa cidade, ao longo da história do Rio de Janeiro. E eu dei esse título, que eu espero enganar vocês, que vai ser uma coisa agradável, com esse título fantasioso de um rolê pela história das favelas cariocas, em 8 músicas e 3 textos. Mas antes, eu preciso fazer uma outra homenagem, né? Dessa vez para uma pessoa, Vivinha da Silva, a minha filha, né? Eu tinha montado essa aula há muito tempo, e não sei por que eu escolhi o número 8, porque normalmente eu escolheria o número 7. Eu sou meio místico e normalmente escolho o número 7, ou o número 13. Não sei por quê. Mas dessa vez eu escolhi o número 8. E eu não sabia, mas aquele número me incomodava, mas eu deixava porque eu falei, não dá para resumir em 7, tem que ser em 8 músicas. E ficou aquela aula preparada. E o Mar teve a gentileza, a generosidade e a temeridade de me convidar para dar essa aula, né? E eu fiquei com aquele 8, meio que engasgado. O Mar marca a minha aula, eu faço a tremenda confusão de datas, marco uma outra viagem, acabo não viajando. Enfim, aquilo que o John Lennon fala, a vida é aquilo que te acontece enquanto você está ocupado fazendo planos. E acaba que a minha aula é marcada para o dia de hoje, dia 30 de agosto de 2014. Quando a minha filha, que é o Vitor, está fazendo 8 anos, né? Então, essas 8 músicas são para os 8 anos da minha filha, e quando eu levava a minha filha na escola de manhã, que era a creche, né, a pré-escola, eu gostava de cantar músicas para ela. E a música que ela mais gostava era essa que eu vou cantar agora. Para terminar a homenagem e parar desse flu-flu-flu e a gente começar a aula mesmo. Sério, tá? Mas eu tinha que homenagear o professor Nicolau Seriseco e tinha que homenagear a minha filha. Eu ainda não consegui falar com ela, ela está nos Estados Unidos, então eu tenho que me valer disso aqui. Desculpe. Eu canto mal, toco mal, mas eu boto a minha alma. Que também não vale grande coisa. Do Wilson Batista, rubro-negro de Truz, o compositor preferido do Paulinho da Viola, vascaíno, e meu, que não sou o Paulinho da Viola, mas sou rubro-negro. Aquele mundo de 5 quer mangueira, desperta com o apito do trem. Vocês podem fazer efeito especial que nem minha filha faz, no Piuí, tá certo? Então vamos tentar de novo. Vamos lá.
Aquele mundo vizinho que é Mangueira desperta com o apito do trem. Lindo! Marca brocha uma esteira, um barracão de madeira, qualquer malandro em Mangueira tem. Mangueira fica pertinho do céu, Mangueira vai assistir ao meu fim. Mas deixo o meu nome na história, Nicolau Sevicenco. O samba foi minha glória, e sei que muita cabrocha vai chorar por mim. De novo a rimar, aquele mundo vizinho que é Mangueira desperta com o apito do trem. Pronto, começou a aula.